A regra de preferência nas interseções, ela está prevista no artigo 29 e ela começa a partir do inciso 3º. Fala para nós que quando veículos transitando por fluxo e cruzem, um veículo cruzar com outro, se aproximar de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Então, tentem gravar isso aqui, ó. Fluxo e cruzem, um veículo cruzar com outro, e o local não for sinalizado, aí eu uso regra de preferência de passagem. Se não se enquadrar nisso aqui, não se usa a regra. Exemplo, local sinalizado. Se tem sinalização, é só obedecer. Então não vai valer essas regras. Tem que ser um veículo cruzando com o outro, da forma que cruzar em qualquer tipo de interseção, e o local não pode ser sinalizado. E quais são as regras? Artigo 29, inciso 3º, rodovia, rotatória e direita. Como é que seria isso? Se um dos fluxos for proveniente de rodovia, quem circular pela rodovia tem preferência. Se for rotatória, no caso de rotatória, quem já estiver dentro da rotatória, estiver circulando por ela, terá preferência de passagem. Nos demais casos, quem vier à direita do condutor. Essas são as regrinhas aí de preferência que a gente tem que assimilar. Na prova suas, certamente vai estar especificando, né, no própria ilustração, o nome rodovia para vocês. É claro que poderia ter também uma plaquinha em forma de brasão aqui também, informando que a rodovia, informando sobre a rodovia, mas certamente para vocês vão ter um nome mesmo especificando qual das vias que é rodovia. Caso não seja rodovia rotatória, caso não seja rodovia nem rotatória, a regra vai valer a regra da direita. Vamos fazer aqui outra especificação, que é outra regra, né? Essas aqui acredito que são as mais difíceis. Essa aqui fala para a gente também, no artigo 29, inciso 11 aí, 12 na verdade, fala para a gente que os veículos locam sobre trilhos, eles terão preferência de passagem sobre os demais. Acredito eu que ninguém de vocês viram um trem parando para um carro passar. Então, certamente, essa regra eu acredito que ela vai ficar bem fácil de lembrar para a prova. Então, veículos locam sobre trilhos, eles têm preferência sobre os demais. Então, um trem, um bonde, vai ter preferência sobre os demais veículos em circulação. Aqui nós temos até uma infração relacionada, né? Deixar de parar o seu veículo antes de transpor linha férrea. A infração é gravíssima. Então você deve parar antes de transpor linha férrea. Até a placa, né? A Cruz Santo André fala pare e olhe, escute. Certamente deve ter observado isso aí em circulação. Certamente vocês já ouviram ver, certamente deve ter visto isso aí. Aqui nós temos um exercício para que a gente meio que assimile o que já foi explicado. Aqui a gente vai ter dois veículos numa interseção. A gente tem o veículo amarelinho aqui, né? E o azulzinho. Observe que as setas estão indicando a direção que eles estão seguindo. Qual dos dois tem preferência de passagem? O que eu tenho que observar primeiro é o que está previsto no artigo 29, inciso 3º. Só vai, né? Na verdade, o artigo 29 primeiro fala para a gente que essas regras de preferência vão valer em fluxo e cruze, né? Um veículo cruzar com outro, e o local não pode ter sinalização. Então a primeira coisa que eu tenho que observar é isso. A interseção, ela é sinalizada? Tem alguma pintura no asfalto? Tem semáforo? Tem agente da autoridade de trânsito? Não tem. Então o local aqui não é sinalizado. Então eu vou usar a regra de preferência de passagem. O que eu olho depois? Se é rodovia. Olha o desenho aqui, tem alguma informação de rodovia? Não tem. Rotatória, eu estou observando aqui que é uma rotatória? Também não é. Então sobrou a regra da direita. Como é que seria isso? Eu vou ter que imaginar dirigindo cada carrinho. Se eu dirigir esse carro azul aqui, tem alguém à minha direita? Não. Se eu dirigir o carro amarelo, tem alguém à minha direita? Tem. Então o amarelo não passa não. Quem passa é o azul. Porque à direita dele não tem ninguém. Então para que vocês acertem essas questões em prova, vocês têm que imaginar dirigindo cada carrinho. Aqui a gente vai ter mais outra situação, né? A gente vai ver aqui, ó. A primeira coisa que eu observo se o local é sinalizado. Tem sinalização? Não tem. É rodovia? Não tem informação também. É rotatória? Não tem informação. Então, direita. A direita do veículo vermelho. Tem alguém? Tem. Se tem alguém à sua direita, você não pode passar. A direita do veículo aqui azul. Tem alguém? Não tem. Então, a preferência é do veículo D, porque não tem ninguém à direita. E o veículo C,
perde a preferência. Por que que ele perde? Porque tem alguém à direita dele. Agora a gente tem 3 veículos para complicar um pouquinho. Primeira coisa que eu olho, sinalização. Tem? Não tem. Regra de preferência de passagem. É rodovia? Não tem informação. É rotatório? Não tem informação. Então vamos para a regra da direita. A direita do veículo azul tem alguém? Tem. A direita do vermelho tem alguém? Não. Provavelmente é o vermelho. Vamos tirar a prova com o amarelo. A direita do amarelo tem alguém? Tem. Então ele não pode passar não. Então o amarelo não passa. O azul não passa. Sobrou só o vermelho, porque a direita dele não tem ninguém. Vamos ver outra situação aqui. Vamos ver aqui 3 veículos na interseção também. O veículo azul, vermelho e azul novamente. Azul clarinho aqui. Então a primeira coisa que eu observo, sinalização tem? Não tem. Não tem sinalização, não é rotatória, não é rodovia. Então sobrou a regra da direita. A direita do azul tem alguém? Tem. A direita do vermelho tem alguém? Tem. A direita do azul aqui novamente tem alguém? Não. Então o D aqui não tem ninguém à direita dele. Então a preferência é do D. Outra situação para a gente aqui. A gente tem 4 veículos na interseção. Vamos analisar a regrinha lá? O artigo 29, inciso terceiro, ele fala para a gente que é rodovia rotatória e direita. Não tem mais outra regra. Só se tivesse veículos deslocando sobre trilhos, né? Que não vem ao caso. Então vamos analisar aí. O local é sinalizado? Não, não é sinalizado. Então eu poderia usar a regra de preferência de passagem, que a única regra que tem é essa. Então a direita não é rotatório, não é rodovia. A direita do 2 vai ter o 3, a direita do 3 vai ter o 4, a direita do 4 vai ter o 1 e a direita do 1 vai ter a direita do 1 vai ter o 2. Então nenhum dos veículos passariam primeiro aqui. Essa é uma questão geralmente cobrada em prova, muito comum de ser cobrada em prova do Detran. E geralmente você tem que preocupar com o enunciado, né? O que o enunciado pergunta? O enunciado geralmente ele não pode perguntar sobre os 4 veículos, porque é uma falha do próprio Código de Trânsito Brasileiro. Não tem essa possibilidade no código. Então isso não pode nem ser cobrado para vocês em prova. Mas geralmente eles colocam os 4 veículos na interseção e perguntam em relação ao carro 2, ao carro 3 e ao carro 4, quem tem a preferência de passagem. Aí você vê o 1 aqui. Mas tem um 1, mas o enunciado dele quer saber só sobre o 2, 3 e 4. Aí você analisa lá, ó, que a direita do 2 tem o 3, a direita do 3 tem o 4, a direita do 4 tem o 1, mas eles não querem nem saber do 1, eles querem saber só sobre o 2, 3 e 4. Então a preferência é do 4. Então vocês têm que prestar atenção no enunciado. Tomar cuidado também, porque pode ser que eles coloquem um local sinalizado, né? Talvez tenha só uma pinturinha no asfalto lá e você passou despercebido. Então consequentemente aí você acaba errando a questão por distração. Então observe que perguntar entre os 4 não pode, mas eles podem perguntar entre 2, pode ser que tenha sinalização, e aí você tem que levar em conta isso aí também. Outra situação que a gente tem que observar aqui seria essa, né, que vai vir um veículo fazendo a conversão à direita e vai outro veículo aqui em linha reta. Quem tem preferência de passagem? Na dúvida, artigo 29, inciso terceiro, fala para a gente que quando tiver fluxo e cruz e local não sinalizado, terá preferência de passagem quem está na rodovia, quem está na rotatória e quem está à direita. Então, o local aqui são fluxo e cruz, não é rodovia, não é rotatória, sobrou a regra da direita. Então, a direita do laranja tem alguém? Tem não, tem ninguém não. A direita do azul tem alguém? Tem. Então, o azul não pode passar, então sobrou preferência aí do laranja. Ah, mas que virar à direita. É só observar lá, vocês mesmos, aí no artigo 29, inciso terceiro, só fala isso, sobre a regra de preferência de passagem. Então, de acordo com a regra, o laranja tem preferência. Aqui a gente vai ter também a questão da rotatória, do 1 e o 2, quem tem preferência, quem está na rotatória. Só pelo fato de não ter sinalização e o veículo 1 está na rotatória. 1 e 2, rodovia, especificou que essa via aqui é uma rodovia, então quem tem preferência é o 2, porque está na rodovia. Aqui a gente tem avenida e rua. Quem tem preferência de passagem? Na dúvida, sempre procura ver a lei, pessoal. O que na lei fala? Artigo 29, inciso terceiro. O que fala lá? Rodovia, rotatória e direita.
Fala nada de avenida, né? Se tivesse avenida lá no artigo 29, inciso terceiro, ou em outro inciso, mas como não tem, a gente não caracteriza a avenida como via preferencial. Então vamos ver como é que vai ficar? Em fluxo cruze, se aproximar de local não sinalizado, terá preferência de passagem que está na rodovia rotatória direita. Como não é rodovia, não é rotatória, sobrou a regra da direita. À direita do 2 tem alguém? Não. À direita do veículo 1 da avenida tem alguém? Tem. Então não pode passar. Quem tem preferência é quem está nessa rua aqui, nessa situação. Quem teve preferência foi o 2. E aqui nós temos desloque sobre trilhos. Quem está deslocando sobre trilhos tem preferência de passagem. Então quem vai passar aqui é o trem. O carro não pode passar. Aqui nós temos a infração, né, relacionada, né, deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada. Quem está na rotatória, quem está na rodovia, quem está na rotatória, ou quem enviar direito do condutor. Infração grave para o condutor. Então a gente tem até a infração de trânsito relacionada a deixar de dar preferência para quem precisa. Então a gente vê que isso é obrigação de todo condutor saber a regra e, é claro, ceder a passagem para quem precisa. E aqui a gente tem prioridade, né? Para não confundir, não confundam, né? Prioridade com preferência. Preferência, lembra lá, local não sinalizado, preferência, quem está na rodovia, rotatória e direita. A prioridade ela depende de algo para que aconteça. A preferência não. Você observe que quem está na rodovia tem preferência, quem está na rotatória tem preferência, e quem enviar direito do condutor tem preferência. E lembrando também, quem desloca sobre trilhos tem preferência de passagem também. A prioridade ela depende de algo. Para que essa prioridade seja cedida, nós vamos ver que vai depender de mais alguma coisa. Obedecerá às seguintes normas essa prioridade. Os veículos que têm prioridade de passagem são aqueles precedidos de batedores. Precedidos, né? São escoltados por batedores. Aqui a gente observa um carro, né, sendo escoltado pelas motinhas aí, que são os batedores. Ele tem prioridade de passagem. Vai passar onde é que não pode. Semáforo vermelho, placa de parada obrigatória, ele pode passar porque ele está precedido de batedores. Observe que ele depende do batedor para que ele tenha prioridade. Exemplo, o Papa, quando vier ao Brasil, qualquer outra autoridade aí, se ela tiver precedido de batedores, ela tem a prioridade de passagem. A gente tem também os veículos que têm prioridade de parada e estacionamento, não passagem. Parada e estacionamento. São veículos que são prestadores de serviço de utilidade pública. Exemplo, companhia de energia elétrica, a questão também de abastecimento de água, por exemplo. Exemplo aqui em Minas Gerais, Copasa, CEMIG, companhias de TV a cabo, internet. São veículos que prestam serviço de utilidade pública. Então eles podem parar e estacionar. Imagina se tivesse, por exemplo, um fio elétrico caído ali numa via e seja proibido a parada e o estacionamento naquele local. Então o veículo não poderia fazer o serviço dele lá só porque teria uma placa de parada proibido parar e estacionar, por exemplo, impossibilitando que ele fizesse o serviço. Chega a ser incoerente, né? Então veículos que prestam serviço de utilidade pública, eles têm livre parada e também estacionamento. Passar semáforo vermelho, placa de parada obrigatória não pode. Eles só podem parar e estacionar. Ou estacionar. Tem outros veículos que têm a livre passagem, parada e estacionamento, né? Então eles vão passar, vão parar e vão estacionar. São socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização de trânsito, de operação. E as ambulâncias, elas podem passar semáforo vermelho, parada obrigatória, podem parar em cima de calçada, passeio, canteiro central, demais outros locais que normalmente os veículos não podem nem parar e nem estacionar. É claro que, para que ela tenha essa prioridade, esse veículo tem que estar em serviço. Então, ele tem que estar em serviço devidamente identificado, como alarme e luz intermitente, luz vermelha intermitente. Então ele tem que caracterizar essa prioridade. Caso não esteja em serviço, não deverá
ter essa prioridade. Então, só voltando aqui ao tópico anterior, a gente observa que para que tenha prioridade depende de algo. O precedir de batedor depende de quem? Para que ele passe primeiro lá, depende do batedor. O veículo de prestador de serviço de utilidade pública, né, ele tem que estar em serviço, né, dessa atividade pública para que ele possa ter essa parada e esse estacionamento. Caso não esteja fazendo o serviço, caso ele não esteja com essa finalidade, também não terá a prioridade. E no caso de salvamento, incêndio, né, polícia, bombeiro, demais outros, só vai ter se tiver identificado que a luz intermitente e a sirene acionada, caracterizando a sua prioridade de parada, passagem e estacionamento. Observar as seguintes posições, né? Nós vamos ver aqui que todos os condutores eles deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via parando se necessário. Então, quando você escutar a sirene, o veículo que está com prioridade de passagem, parada e estacionamento, né, que seria os socorro de incêndio, salvamento, polícia e ambulâncias, a gente observa que todos os veículos deverão ir para a faixa da direita, deixando a faixa da esquerda livre. Se precisar, até parar. Os pedestres devem aguardar no passeio, até o pedestre, né, que a gente observa, vamos ver nas regras lá, que a gente tem que estar sempre preferência a ele para evitar ali um tipo de acidente, um tipo de atropelamento, então até ele deve aguardar no passeio. O uso do dispositivo de alarme só poderia ocorrer na efetiva prestação de serviço de urgência. Sim, só vai poder ter essa prioridade se estiver em serviço, então só pode utilizar quando estiver em serviço. Aqui a gente vê a situação, né? O pedestre aqui aguardando o passeio. Os veículos foram para a faixa da direita, deixando a esquerda livre para o veículo que tem a sua prioridade. É claro que aqui ele vai estar identificado, né, na sua prioridade em serviço. Aqui nós vamos ver uma infração, né, relacionada. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, socorro de incêndio, salvamento, polícia de operação e fiscalização de trânsito e ambulâncias, quando em serviço de urgência, infração de trânsito gravíssima. Então, deixou de dar passagem para o veículo em prioridade. Seguir o veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada, infração grave. Quer dizer, aproveitar, né, a fila que vai se abrir logo à frente para que você acompanhe, né, sendo dando um despertinho aí, né, infração de trânsito grave. Deixar de manter ligado nas situações de atendimento de emergência o sistema de iluminação vermelha intermitente do veículo ainda que parado. Então, mesmo parado, né, a gente observa mesmo que parado, as luzes intermitentes devem estar acionadas quando o veículo estiver em atendimento, caracterizando assim a sua prioridade. Então, a exigência, né, para que o veículo esteja em serviço, esteja em caráter de urgência identificado. Aqui nós temos preferência ou prioridade. Aqui nós temos uma ambulância e um automóvel em uma interseção. Será se isso aqui é preferência ou prioridade? Né? Vem a dúvida aí. Vamos analisar. Para que tenha prioridade, o veículo tem que estar em serviço. Se cair uma ilustração dessa em prova, que é muito comum de ser colocado na prova teórica do Detran, observe que essa ambulância tem como a gente ter certeza que ela está em prioridade. Para que ela tenha prioridade, ela tem que estar em serviço, tem que estar com as luzes intermitentes, sirene acionada. Não tem nada que relata isso aqui para a gente. Então quer dizer que o veículo não está em prioridade, não está em serviço. É um veículo comum como qualquer outro que está indo trocar os pneus, está indo fazer um alinhamento, balanceamento, e consequentemente não precisa ter prioridade para essas finalidades. Então é um veículo como qualquer outro em uma interseção não sinalizada. Então é preferência. Então eu vou analisar que é uma interseção não sinalizada. Eu vou avaliar aqui se é rodovia, se é rotatória, sobrando aí então a regra da direita. À direita do veículo azul não tem ninguém. À direita da ambulância tem o veículo azul. Então quem tem preferência, no caso, seria o veículo azul, né, em relação aí à ambulância. Então nós vimos aí, de acordo com a interpretação do enunciado, que a ambulância nesse caso não passa primeiro.
Então lá nós observamos aí a regrinha valendo aí a preferência do veículo azul. Isso aqui na verdade nem chega a ser regra de preferência, né? O artigo 29 aqui a gente observa também que isso aqui vai mais para a questão de responsabilidade. Então os veículos de maior porte eles são sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados, todos juntos pela segurança do pedestre. Isso aqui segue uma ordem decrescente, né? Do maior para o menor, o maior pelo menor, o motorizado pelo não motorizado, todo junto pela segurança do pedestre. Digamos que seria para a questão de acidentes, né? Geralmente os veículos de maior porte, quando acontecem acidentes, as proporções são maiores. Então isso é mais uma regra, isso não enquadraria uma regra de preferência, mas sim um zelo, um cuidado que um condutor deve ter sobre um veículo não motorizado e o não motorizado também sobre o pedestre. Então segue a ordenzinha decrescente aí. Conversões. As regras de conversões nós vamos ver na próxima videoaula. Nós vamos encerrar o vídeo por aqui. Então na próxima aula a gente vai ver sobre conversões. Até a próxima videoaula.